Vivemos em um tempo em que muitas pessoas possuem uma Bíblia, mas poucas realmente sabem como estudá-la de forma correta. A palavra de Deus não foi dada apenas para ser lida rapidamente ou usada em frases isoladas. Ela foi revelada para ser examinada, compreendida e aplicada à vida. Ao longo da história, homens e mulheres que desejavam conhecer verdadeiramente a Deus desenvolveram disciplina e métodos para compreender melhor as Escrituras. Isso porque a Bíblia possui contexto histórico, linguagem simbólica, narrativas, profecias e ensinamentos espirituais que exigem atenção e cuidado na interpretação. Por essa razão, estudar a Bíblia de maneira organizada e consciente é fundamental. Quando utilizamos um método de estudo, conseguimos entender melhor a mensagem do texto, evitar interpretações equivocadas e perceber a harmonia das Escrituras. Mais do que adquirir conhecimento, o verdadeiro estudo da Palavra de Deus tem como objetivo transformar a mente, fortalecer a fé e aproximar o ser humano de Deus. Olá, povo do Altíssimo! Sejam muito bem-vindos ao Ministério Última Hora 1798. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like. E também não se esqueça de seguir as nossas páginas do Facebook e do Instagram com o mesmo título, para que você receba mais conteúdos sobre uma perspectiva, uma cosmologia bíblica e profética, além de aprender muito mais. Então, vamos à pauta? Verdade seja dita, aqui eu vou apresentar pelo menos 3 métodos que nos ajudam a entender melhor as Escrituras. É verdade que muitas vezes é difícil entender a Bíblia. É difícil. No entanto, não é impossível. Sob a orientação do Espírito Santo, nós podemos entender muito melhor a Bíblia Sagrada. Mas antes, temos que compreender alguns métodos que nos ajudam a entender melhor as Escrituras, entender melhor a sua profundidade. Claro, o Espírito Santo sempre vai estar conosco, claro, se pedimos, para que nos revele mais e mais as Escrituras. Bom, vamos ao nosso primeiro método. O primeiro método é que nós temos que ter textos correlacionáveis. Como assim? O texto bíblico é por si só a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, ela não pode em nenhum momento se contradizer. Em Isaías 28, do verso 9 a 10, é perguntado: como ensinaremos a doutrina, como ensinaremos o evangelho, podemos dizer assim? E é dito que é regra sobre regra, preceito sobre preceito. Em outras palavras, um pouco aqui, um pouco ali. Então, se eu quero entender um assunto bíblico, que seja, por exemplo, natureza de Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre, entre outras coisas, sobre saúde, então eu preciso estar com textos correlacionáveis ao texto que fala sobre saúde ou determinado tópico. Um bom exemplo para que a gente possa entender é, por exemplo, João 1, do versículo 1 ao versículo 3, nos é dito o seguinte: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Logo, essa palavra está se referindo a quem? O verso 14 nos indica Jesus Cristo, que habitou conosco em carne humana. Logo, é lógico que precisa ser de Jesus Cristo. Perceba aí textos correlacionáveis. Claro, o texto e seu contexto. Diz também, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia deixa muito claro que toda a criação foi feita por intermédio de Jesus Cristo. Outro texto que nos aqui reafirma essa declaração de João está no livro de Colossenses. Em livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 em diante, nos é dito o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Aqui está falando de Jesus Cristo. Bem, se Cristo foi quem criou todas as coisas, é óbvio que ele é primogênito. Em outras palavras, ele foi o primeiro ser a criar todas as coisas. Mas e Deus o Pai? Deus o Pai também é criador.
Mas, segundo a Bíblia, quem realmente botou a mão na massa foi Jesus Cristo. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam eles tronos, dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. É verdade que algumas pessoas creem que Jesus é um ser gerado. Bom, eu fiz um vídeo no Instagram que você pode dar uma olhada, em que eu falo muito bem que não é isso que está escrito na Bíblia. Jesus não é um ser gerado, tá? Mas isso fica para outra história. Vamos para o segundo método? O segundo método é sempre perguntar o porquê. Mas, Jonas, isso não é pecado? Não, de maneira nenhuma. Não é pecado perguntar o porquê, questionar. Muito pelo contrário, o próprio Jesus também questionou a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Muito pelo contrário, é bom às vezes questionar. No entanto, o ruim é que podemos levar certos extremos do questionamento, que a partir do questionamento virá um ateísmo. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Mas vou dar um exemplo de por que é importante do falar o porquê. Vamos para Gênesis 17, no versículo 10, que diz o seguinte: Este é meu pacto, que guardareis entre mim e vós e a sua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. Ok, aqui está falando sobre circuncisão. A pergunta é, por que e para quê? Posso piorar a situação? No capítulo 21, versículo 4, nos é dito que o seguinte: E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. A pergunta é, para que servia a circuncisão? E mais ainda, por que no 8º dia de nascença? Bem, para começar, é bem simples. A circuncisão era mais questão de saúde. Principalmente de saúde. Até porque a higiene da época não era tão acessível quanto para nós hoje. E segundo, por que tinha que ser no 8º dia? Bem, vocês já ouviram falar de uma proteína chamada protombina? Essa proteína é necessária pois atua na coagulação do sangue, para que não haja, por exemplo, hemorragia. Portanto, no 8º dia de nascença de uma criança, essa proteína age de maneira voraz de velocidade. Em outras palavras, ela é muito mais veloz para a cicatrização e também até se torna indolor. Então veja que o porquê é o importante também para a gente entender melhor as escrituras. Agora, o que falar sobre textos difíceis? Sempre olhe pelo contexto e a Bíblia inteira. Considere o contexto e a Bíblia inteira, porque senão fica muito difícil de compreender a palavra de Deus. Vamos dar um exemplo. Atos, no capítulo 10. Muitos afirmam que esse texto está falando que Deus purificou todos os alimentos, em que podemos comer qualquer tipo de alimentos. Mas será isso, portanto, verdade? Vamos ver a resposta bíblica. Pedro, por exemplo, quando estava com fome, ele teve uma visão. No verso 10 até o verso 15, a visão é que ele via um grande vaso, como se fosse de um lençol, e viu os animais, vamos dizer assim, imundos, que a Bíblia considera imundos lá em Levítico 11. A voz do céu, o próprio Cristo, fala assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Verso 15: E a voz falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. Alguns utilizam para dizer assim: olha, Deus purificou os alimentos. Mas será que é isso mesmo? Pois o verso 28 nos diz exatamente o contrário do pensamento da população. Verso 28 diz: E ele, Pedro, disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar nenhum homem de comum ou imundo.
Verso 34. Pedro, abrindo sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Então, Cristo estava ensinando a Pedro para não fazer essa distinção. Se é judeu, é gentio, não faça essa distinção. Pois aquele que teme ao Senhor, aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, seu Salvador pessoal, e que quer obedecer seus 10 mandamentos, sim, pode sim fazer parte do reino de Deus. E isso vai desde o Antigo Testamento ao Novo. Agora, que tal um bônus? O que falar sobre tipologia? Olha, o que é isso, tipologia? Para começar, tipologia é quando o antítipo, a sombra, encontra a realidade, a luz. Um bom exemplo disso é, por exemplo, os israelitas matavam um cordeirinho, simbolizando que aquele cordeiro morreu pelos pecados daquele pecador arrependido. Assim, a Bíblia nos diz, o próprio João Batista, vai dizer: este é o Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Isso é uma tipologia, de maneira muito simples, fácil de explicar. Mas se a gente for olhar também para a Bíblia também é recheada de tipologia. Vamos usar um exemplo. João no capítulo 6 vai falar uma cena, uma situação que aconteceu muito interessante. A respeito sobre capítulo 6, o verso 16 ao verso 21, nos fala que Jesus andou sobre as águas. E é dito isso. Verso 19 deixa bem claro, né? Verso 18 diz que o mar se levantou, havia um grande vento que assoprava aquele mar. Verso 19, tendo pois remado uns 25 ou 30 estágios, eles viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, eles ficaram com medo. Obviamente, eles pensaram que era um espírito, uma alma penada. Mas Jesus fala assim: não, sou eu, não temas. E vamos entender aqui uma tipologia. Mar. O que significa mar? Se a gente for para Apocalipse 17, eu sei que muitos de nós temos medo, principalmente o livro de Apocalipse, mas preste atenção aqui, Apocalipse 17, o verso 15. Ele disse-me: as águas que tu vistes, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Claro que temos todo o contexto aqui para entender o significado. Mas mar, em profecia bíblica, representa povos, línguas e nações. Agora, pense aqui comigo. Jesus estava andando sobre o mar. E o mar é povos, línguas e nações. Se a gente for fazer uma tipologia, significa que Deus está acima das nações. Deus está acima de qualquer coisa, de qualquer multidão, de qualquer povos, de qualquer nação, de qualquer língua. Deus está acima de tudo isso. Mas você conhece muito bem a história de Jesus andando sobre o mar. Pedro queria também. E Pedro andou por um breve momento sobre a água. Ou seja, Cristo também nos convida a estar acima das nações, pois o reino de Deus está acima de tudo isso. Mas aquele que não permanecer seus olhos fixos em Cristo Jesus, afundará. Então, esses são alguns dos métodos de interpretação bíblica. Eu espero que isso tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal Última Hora 1798. Não se esqueça também de deixar seu like e também deixar nos comentários o que você achou desses métodos simples e também muito eficazes. Nos vemos no próximo vídeo.